Continuemos analisando alguns motivos para a aplicação de ser a América protestante ou o governo dos Estados Unidos o símbolo desta chave profética e a evidência em que se apoiam os intérpretes do Apocalipse. Vejamos o segundo ponto: a cronologia deste poder. Em que período da história deste mundo é o levantamento deste poder localizado na profecia? Sobre este ponto, o fundamento para as conclusões a que chegaram os intérpretes do texto do Apocalipse, capítulo 13, está posto nos fatos descobertos em relação à besta precedente, ou seja, a besta semelhante ao leopardo. Na altura em que a besta foi para o cativeiro, pois foi morta politicamente com a espada, versículo 10, o que é a mesma coisa, teve uma das suas cabeças ferida de morte, versículo 3. Aí é que João viu subir a besta de 2 pontas ou 2 chifres. Se a besta semelhante ao leopardo significa o papado indo em cativeiro, encontra seu cumprimento na destruição temporária do papado pela França em 1798. Tem-se, pois, definitivamente especificado o tempo em que se deve procurar o levantamento deste poder. A expressão subir significa que o poder a que se refere se acha recentemente organizado, que se estava justamente então elevando um poder influente. O poder representado por este símbolo deve, portanto, ser algum poder que em 1798 se encontrava nesta posição perante o mundo. Em que condições estavam nesta altura os Estados Unidos? Os Macmillan editores, ao anunciarem o seu anuário do estadista para 1867, fazem uma interessante declaração das alterações que se verificaram entre as principais nações do mundo durante o meio século decorrido entre 1817 e 1867. E eles dizem assim, abre aspas, o meio século extinguiu 3 reinos, um grande ducado, 8 ducados, 4 principados, um eleitorado e 4 repúblicas. 3 novos reinos se levantaram e um reino foi transformado em império. Há agora 41 estados na Europa contra 59 que existiam em 1817. Não menos notável é a extensão territorial dos maiores estados do mundo. A Rússia anexou 567.364 milhas quadradas. Os Estados Unidos anexaram 1.968.009. A França, 4.620. A Prússia, 29.781. E a Sardenha, expandindo-se para a Itália, aumentou 83.041. O Império Indiano foi aumentado em 431.616. Os principais estados que perderam territórios foram a Turquia, o México, a Austrália, Dinamarca e os Países Baixos. Fecha aspas. Em face da profecia que temos diante de nós, estas afirmações são dignas de uma atenção particular.
Durante o mencionado meio século, desapareceram por completo 21 governos, 21 estados e apenas se levantaram 3 novos. 5 perderam território em vez de o ganhar. Apenas 5, além dos Estados Unidos, aumentaram seu domínio e o que mais obteve neste sentido acrescentou apenas pouco mais de 500 mil de milhas quadradas. Ao passo que os Estados Unidos da América do Norte anexaram cerca de 2 milhões. Assim, o governo americano, durante o mencionado período de 50 anos, anexou para cima 1.400.000 milhas quadradas de territórios, mais que qualquer outra nação, e para cima de 800.000 mais do que foram anexadas durante esse tempo por todas as outras nações do mundo juntas. Todas elas juntas. Pode alguém duvidar que nação esteve a subir durante o período abrangido por estas estatísticas? Certamente todos têm de admitir que os Estados Unidos da América do Norte são o único poder que encerraram as especificações desta profecia neste ponto da cronologia histórica. E ainda mais, John Wesley, nas suas Notas sobre Apocalipse 14, escritas no ano de 1754, escreveu o seguinte a respeito da besta de 2 chifres ou 2 pontas. Abre aspas. Esta ainda não veio, embora não esteja longe, porque deve aparecer no fim dos 42 meses da primeira besta. Fecha aspas. Realmente impressionante esta previsão de Wesley. E amanhã nós veremos o terceiro ponto. Então, até lá e aquele fraternal abraço.